Fala meu caro, fala minha cara, eu sou Marcel Lima e te dou boas-vindas. Por volta das 18 horas, meio-dia, horário de Brasília, da última terça-feira, dia 4 de agosto, os moradores de Beirute, capital do Líbano, foram surpreendidos com estes sons. Uma mega explosão ocorreu no porto de Beirute. No local estavam armazenados cerca de 3.000 quilos de nitrato de amônio. A fortíssima onda de choque da explosão causou destruição de imóveis a até 10 quilômetros de distância e foi sentida a 200 quilômetros do ponto de explosão. Dados desta quinta-feira mostram que 137 pessoas morreram e 5.000 ficaram feridas, tendo ainda dezenas desaparecidas. No vídeo de hoje, você vai conhecer o nitrato de amônio, responsável por essa tragédia lá em Beirute. Bem, então vamos a partir de agora conhecer um pouco sobre o nitrato de amônio. Inicialmente, vamos aqui a algumas informações técnicas, químicas relacionadas ao nitrato de amônio. A fórmula molecular do nitrato de amônio é NH4NO3, possuindo então esse grupo amoniacal e esse grupo nitrato. As ligações existentes entre a parte amoniacal e a parte nitrato são ligações de natureza iônica, devido à presença desses íons aqui, o cátion amônio e o ânion nitrato. O nitrato de amônio tem esse arranjo cristalino. E o que isso significa? Significa que na sua forma pura, o nitrato de amônio se apresenta com a coloração esbranquiçada e também granulado, muito parecido com o sal grosso. Esse sal que as donas de casa utilizam aí nas suas cozinhas para salgarem, né, as suas carnes. O nitrato de amônio é um sal inorgânico que serve tanto para fertilização agrícola quanto para fabricação de explosivos. No que diz respeito a ser fertilizante, a grande utilidade do nitrato de amônio diz respeito ao bom oferecimento de nitrogênio ao solo. Ele possui na sua formulação cerca de 34% de nitrogênio. É muito interessante esse nitrogênio aqui, seria uma boa discussão a gente falar sobre o ciclo de nitrogênio da natureza para você entender bem o que significa essa eficiência do nitrato de amônio no solo. Mas é um assunto que eu vou deixar para outro vídeo, eu prometo a vocês que em uma outra oportunidade aqui a gente fala um pouquinho sobre ciclo do nitrogênio na natureza para você compreender bem isso aí, se você por acaso ainda não sabe, certo? Mas vamos lá. Esse bom oferecimento de nitrogênio ao solo faz com que também uma outra característica apareça do nitrato de amônio, é que ele tem uma boa ligação com os chamados nutrientes NPK. Esses nutrientes são a sigla, né, de nitrogênio, fósforo e potássio, que são substâncias, são elementos químicos, né, na verdade são elementos químicos que colocados no solo favorecem uma excelente nutrição e desenvolvimento das plantas. Por consequência, uma boa nutrição e um bom desenvolvimento dos vegetais, certo? Isso então aqui na sua parte de fertilizante. No que diz respeito a explosivo, é muito importante a gente comentar o seguinte: o nitrato de amônio, ele não foi feito, ou seja, ele não foi fabricado, não foi pensado com o intuito essencial de ser um explosivo, certo? Então ele é muito diferente, por exemplo, do TNT, o chamado trinitrotolueno, e também da nitroglicerina, que são em si explosivos.
Ou seja, eles foram idealizados para se tornarem bombas, certo? E devido a isso, justamente, o nitrato de amônio não possui essa sensibilidade explosiva como o TNT e a nitroglicerina. Para vocês terem uma ideia, a nitroglicerina, com um simples balanço, ela pode explodir, né, devido a essa sensibilidade explosiva dela. Mas o nitrato de amônio não é assim. Contudo, o nitrato de amônio, ele possui uma característica que é ser um forte oxidante e isso possibilita que ele possa reagir de forma muito violenta na presença de algumas substâncias, por exemplo, chamados hidrocarbonetos. Misturando, por exemplo, óleo diesel com nitrato de amônio, aí sim, cria-se um explosivo altamente violento. Porque o nitrato de amônio, ainda voltando nessa questão de explosiva, que é essa linha que nós estamos falando, ele não inicia uma explosão de forma sozinho, isolado. Se ele estiver num local bem acondicionado, numa temperatura ideal, ou seja, numa temperatura ambiente, tudo muito bem organizado, ele não vai explodir. Mas alguns gatilhos podem aparecer e favorecerem dessa forma a natureza explosiva posterior do nitrato de amônio. Por exemplo, ser exposto a alta temperatura, certo? Por exemplo, ele é armazenado num local confinado e ali começa a temperatura subir, fazendo com que o nitrato de amônio possa entrar em combustão e a partir daí ele possa explodir. Seja, então o gatilho seria a própria temperatura alta que faria com que ocorresse essa ignição explosiva do nitrato de amônio. E no que diz respeito a essa parte justamente oxidante, então ele se junta a outras substâncias e faz com que a reação se torne muito mais rápida e aí ocasionando desastres como este aí que a gente está acompanhando lá no porto de Beirute. O nitrato de amônio não é a primeira vez que está envolvido em situações de explosões. Eu, inclusive, vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo para você ver algumas outras situações em que a presença do nitrato de amônio levou a situações realmente desastrosas, certo? Então, o nitrato de amônio, embora seja um fertilizante de alta qualidade, ele oferece perigos, tanto na fabricação quanto na manipulação dele também, na vida que ele vai ter após a sua utilização. Um dos perigos principais a gente acabou de falar e a gente está vendo aí as notícias, a gente está vendo a situação da tragédia lá em Beirute, que é a sua situação realmente explosiva quando ele recebe determinados estímulos externos que o favorece desenvolver essa natureza explosiva dele. Mas é importante dizer também que o nitrato de amônio ele pode ser um agente contaminador da água no ambiente, não é? Ele é muito hidrossolúvel, ou seja, ele se dissolve fácil na água. Então, ocorre que muitas vezes ele é colocado no solo, uma parte dele é absorvida pelas plantas, mas a outra parte acaba entrando de forma profunda no solo, atingindo inclusive os lençóis freáticos e aí contaminando a água, tornando-a inapropriada para o consumo, certo? E também o contato com o nitrato de amônio pode trazer sérios problemas para os seres humanos e também para os animais. Pode causar problemas respiratórios, problemas de pele e também problemas oculares. Então, é importante a gente perceber que o nitrato de amônio tem essa característica de ser um bom fertilizante agrícola, tem sua utilização também nos explosivos, porque, por exemplo, ele é utilizado em explosivos em minas, né? Mas ele possui essa capacidade, quando juntado, quando agregado a algumas outras substâncias, ele pode se tornar altamente perigoso e desastroso, como a gente acaba de ver aí nessa situação lá no Líbano, certo? Então, aqui no finalzinho, a gente deixa aquele abraço de sentimentos e pêsames e também as nossas condolências para todas as famílias aí que acabaram sofrendo com essa situação lá em Beirute e torcemos que o governo libanês possa realmente punir de forma exemplar e dentro da lei aqueles que favoreceram essa tragédia tão terrível naquele país, ok? Um abraço, tchau para todos!